na aula de tomografia aí e radiografia do tórax, certo? Agora, base do pulmão, vamos falar um pouquinho sobre pulmões. Basicamente aqui a gente tem uma imagem 3D, certo? Do pulmão, da área pulmonar, onde a gente vai ter todo a fabricação que a gente já falou anteriormente de sangue, troca gasosa, de oxigênio, a limpeza do sangue que já foi consumido, certo? E a gente vai ter aí, ó, todas essas avarias. Essa vai ser a anatomia do tórax, onde a gente vai ter que cortar certinho, certo? Sem perder nenhuma área, para que a gente tenha um diagnóstico preciso de tomografia. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, na minha radiografia do lado direito da telinha de vocês, tá bom? Então aqui, ó, tenho toda a anatomia do tórax dentro do quadrante, certo? Identificado pelo marcador superior, né? Tá do lado superior direito, tá bom? Vamos começar a aprender e falar nos termos técnicos para a gente não se enrolar aí nas matérias que ainda tá vindo pela frente aí, que tá vindo por vir, tá bom? O paciente é feminino, a gente consegue identificar pelo busto aqui dos seios, tá bom? Pela proeminência aqui, como a gente já estudou na aula passada, a gente pode puxar os seios para a parte lateral, certo? Para a gente poder conseguir ver aqui, ó, certinho as bases, tá bom? Lado de maior projeção do coração, lado esquerdo, bulha gástrica do estômago, lado esquerdo também, tá bom? Então, lado direito sendo marcado ali com um marcadorzinho de chumbo lá em cima. Pode ser utilizado também o marcador de chumbo com as letras, certo? Temos as letrinhas para colocar ali em cima. Aqui temos a incidência perfil de tórax, certo? O braço do paciente levantado para cima sobre a cabeça, tá bom? E o raio central incidindo aí lateralmente nas costelas. Centraliza-se aí todas as costelas, divide elas ao meio e coloca certinho aí na área cardíaca, certo? Imagina-se aí a anatomia do paciente sem a área muscular, tá bom? Você imagina apenas o exame, coloque aí certinho, o raio central perpendicular ao filme, tá bom? Sem nenhuma angulação, perpendicular quer dizer certo, ereto ao paciente, tá bom? E o paciente, ó, com os braços para cima, bem perfilado, no centro do book mural, para poder a gente conseguir fazer essas imagens bem centralizadas, sem perder nenhuma estrutura, ó. Tá para ver aqui temos a distância da borda do filme, tanto na posterior como na anterior, tá bom? Aparece aqui, ó, a mandíbula, o paciente deveria ter erguido um pouco a cabeça para não aparecer, certo? Mas aí ele curvou a cabeça para baixo e apareceu. Mas aqui, ó, pegando a última vértebra cervical, certo? C7, pegando aqui até a primeira lombar, tá bom? Temos toda a anatomia do tórax. Incidência perfil, a gente encontra na incidência perfil o espaço retroesternal, certo? Esse espaço que tem aqui à frente da área cardíaca, à frente do coração. Mais aqui em cima eu tenho a traqueia, certo? Dá para ver o sombreamento da traqueia, né? Onde vai vir ali da garganta, vai fazer a insuflação dos pulmões. Eu tenho aqui, ó, na base posterior, certo? Eu tenho a aorta pulmonar, tá bom? Vocês vão ter que aprender todos esses aspectos onde se encontra elas aqui, ó, no 3D de tomografia, porque vocês vão ter que saber quando é a fase arterial de cada exame para poder vocês fazerem. Então tem que entender a anatomia do coração, a anatomia da área cardíaca para poder vocês fazerem um exame com excelência. Ah, mas o exame não prestou, não ficou arterial, então vocês já vão ter o conhecimento de qual era a área que tinha que estar cheio de contraste, como que ia ficar a área com contraste, para poder vocês conseguirem assimilar, tá bom? O que está certo e o que está errado no exame de tomografia. Lembrando, a gente vai fazer os exames sem contraste, mas se a gente encontrar algum tipo de lesão, algum tipo de protusão diferente da anatomia normal, a gente vai colocar o nosso radiologista para analisar a imagem. Se for necessário, a gente vai fazer a injeção de contraste. Mas aí, eu tenho que ter o conhecimento básico da anatomia, porque eu vou ter que passar para o meu médico se aquele exame precisa realmente de contraste. E ele vai me dar o ok, então eu já não vou ter liberado o paciente. Se eu não tiver o conhecimento anatômico, certo? O que vai acontecer? Eu vou liberar o paciente, depois o médico vai olhar a imagem depois de tantos tempos, e o paciente já está na unidade que veio, né? E aí vai ter que retornar novamente. Então eu acabo ganhando tempo. Tem 5 exames na frente, mas eu notei que tem uma diferença anatômica. Eu vou pedir para o médico fazer logo a primeira avaliação. Doutor, dá uma olhadinha nessa imagem. Tem como injetar? Ó, injeta contraste. Então eu já vou fazer o procedimento, já vou deixar o exame na fila aguardando, mas aí não vou precisar o paciente voltar novamente, tá bom? Eu tenho aqui, ó, artéria pulmonar esquerda, certo? Artéria pulmonar esquerda, eu tenho a coluna e tenho a veia cava inferior. Todos aqui sendo marcados e temos o exame no mesmo corte de tomografia, num corte de perfil, tá bom? Então aqui é uma imagem radiográfica e aqui é uma imagem de tomografia em 3D.
Por que que o professor botou uma imagem de tomografia 3D? Para vocês marcarem a região onde está apontando as setas e tentar descobrir onde ela está aqui, ó. Porque vocês vão começar, basicamente, a aprender tudo no raio-x. Você não vai pegar um serviço diretamente para tomografia, não. Você vai ter que saber tomografia, raio-x, mamografia. Mas o fundamental é você vai começar os seus testes de posicionamento, de anatomia, no raio-x. Você vai aprender a marcar um raio-x, você vai aprender a fazer um raio-x, você vai aprender a colimar um raio-x. Então tudo vai ser na base da anatomia voltado ao raio-x. Depois que você tiver 100% de aproveitamento no raio-x, você vai ganhar uma oportunidade na tomografia para fazer um estágio. E você fazendo um estágio, desenvolvendo, aí você ganha a confiança, certo? E faz ali o que você já aprendeu de rotina no raio-x, tá ok? Então não é difícil, é só se botar, estudar que todo mundo consegue, viu? Incidência perfil, olha só, sinal da coluna. Ó, com o braço do paciente para cima, a gente perde a curvatura da coluna. Ele deixa de ficar aquela coluna côncava, inclinada para frente, certo? E a gente ganha uma coluna ereta. Então a gente tem ali uma área cardíaca menos expansiva e o paciente vai estar com o peito cheio de ar para poder encher toda a cavidade torácica, tá bom? A mesma coisa vai acontecer na tomografia. O paciente vai estar deitadinho, a mesa vai estar deixando aqui o corpo dele ereto, a máquina vai estar pedindo para ele encher o peito de ar no momento da aquisição do exame, então vai ficar todas as áreas pulmonares, tudo bem preenchido, a não ser que o paciente esteja com dispneia, dificuldade para respirar, então ele vai ter um pouco mais de dificuldade para encher e permanecer com o peito cheio de ar, porque vai dar aquele sinal que ele não está conseguindo respirar, ele vai mudar a respiração, a pressão dele já deve estar lá nas alturas ou então lá embaixo, então a gente não vai forçar muito. Tá com dispneia, a gente vai pegar o tórax na radiografia, no momento que ele estiver ali, ó, desinsuflando a região cardíaca ali, a região torácica, certo? A gente vai pegar nesse momento que está desinsuflando, porque aí a gente consegue pegar o diafragma em repouso, então a gente vai ter o mínimo de movimentação possível, certo? E aí a gente vai continuar ali, porque temos o movimento involuntário do diafragma, o tórax continua movimentando-se bem lentamente, e a gente tem aqui, ó, o apagamento das costelas. Elas ficam trêmulas, vocês podem ver que tem duas linhas, ó, uma linha em cima e uma linha embaixo, porque elas estão se movimentando lentamente, ó, dá para ver aqui duas linhas, ó, e acaba tendo a técnica de borramento, certo? Técnica de borramento, a gente consegue ver todo o espaço torácico, área cardíaca, com a veia aorta, com o ventrículo e tudo mais, tá bom? Fissuras, certo? Fissuras eu tenho pulmão direito, fissura horizontal e fissura oblíqua, certo? São essas fissuras que a gente está vendo na marcação. No perfil aqui eu tenho o lado superior direito, lado médio, lado inferior direito. São como a gente vai dividir a área torácica, certo? Aqui eu tenho pulmão direito, né, fissura horizontal e fissura oblíqua. Fissura horizontal, fissura oblíqua, certo? Então, dá para a gente demarcar a área torácica dessa forma. Eu tenho o lado direito do pulmão com lado superior direito, lado inferior direito. Lado superior esquerdo, lado inferior esquerdo, certo? Então, a gente vai fazer essa marcação na área de raio-x ou de tomografia na região do tórax, são as fissuras. Pulmão esquerdo, fissura oblíqua. Olha só, na fissura oblíqua do pulmão esquerdo eu tenho lado superior esquerdo, lado inferior esquerdo. Então o pulmão é dividido dessa forma, ó. Aqui, ó, vocês podem estar conferindo as colunas, certo? Tanto de cima para baixo como de baixo para cima. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então vocês podem estar dividindo quantas vértebras acima, quantas vértebras abaixo, passa a linha, certo? Certinho aqui, ó, no cantinho da curvatura diafragmática, e aí divide aqui, ó, o coração mais ou menos na metade, certo? E temos o lado superior esquerdo, lado inferior esquerdo. Outras incidências, eu tenho a lordótica, certo? Lordótica de tórax. Olha só como fica a lordótica de tórax. O paciente vai ficar com o quadril longe, né, da placa,
e vai curvar a costa para trás o máximo possível até se apoiar a parte das costas, das escápulas, certo? No mural. E aí vamos colocar o raio perpendicular ao filme, sem inclinação, sem curvatura, tá bom? Com um raio central perpendicular, como se fosse fazer um exame de tórax normal, a mesma marcação, raio central na linha dos mamilos, certo? Com a colimação, colimando toda a área cardíaca, toda a área torácica do paciente, tá bom? E vamos fazer a radiografia, tem que ficar nessa proporção, como se fosse um exame oblíqua com a inclinação do corpo, tá ok? Então vai ficar basicamente nesse posicionamento que está ilustrando na figurinha. Isso é uma lordótica de tórax. Lordótica de tórax, olha só, posterior e lordótica. Eu tenho o exame do paciente ereto normal, certo? E tenho ele em lordótica. Por que aqui está posterior? Porque ó, eu consigo ver as clavículas, ó. As clavículas estão em cima da área ali do ápice pulmonar. Já aqui, ó, elas estão lá em cima, certo? O paciente está em lordótica. Temos uma lesão aqui, ó. Outra lesão aqui, ó, que aqui não está mostrando. Está escondido, ó. Está sobreposto na área dos ossos. Então, na lordótica, a gente consegue identificar o tipo de lesão. Vão anotando aí, ó, que isso é um nódulo pulmonar no ápice direito, certo? Ápice direito. Temos um nódulo pulmonar. Então, vocês vão anotando esses problemas, vão redigindo no caderno de vocês, vão botando o significado embaixo, para você estar dando uma olhada, uma estudada, porque assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai estar olhando os exames, eu vou ter que estar passando um trabalho para vocês, como esse agora que eu vou passar no final dessa aula, eu vou disponibilizar um exame com imagens, e vocês vão ter que me descrever os problemas encontrados nesse exame. Não vai ter laudo, não vai ter ajuda, nada. Eu quero a pesquisa de cada um, porque a gente vai botar agora para mesmo para aprender. Porque a gente só vai aprender se a gente começar a pesquisar e olhar o assunto para quando a gente chegar na frente de cada exame, de uma radiografia, de um exame de tomografia, a gente poder saber o que a gente está lidando ali, não ficar voando. Os profissionais estão falando ali e o aluno está voando, entendeu? Então a gente vai estar mais ou menos ali no mesmo nível, compreendendo e fazendo as nossas anotações. Decúbito lateral em raio-x ionizante. Olha só, derrame pleural, subpulmonar esquerdo. O paciente está com suspeita de derrame pleural e aí foi feito um raio-x normal de tórax. Só que aí a gente pede o decúbito lateral, o famoso Lowry, certo? Para poder ver se vamos ter nível nessa área. O paciente vai deitar sobre uma mesa sólida, como se fosse uma maca de ferro, e vai ser feito no mural, no book mural, certo? O paciente vai estar de lado, a gente vai posicionar a placa atrás, vamos botar a ampola inclinadinho, o paciente vai colocar os braços sobre a cabeça, vai esticar, né? Vai se apoiar no mural a parte das costas e a gente faz a radiografia. Podemos pegar os dois lados, direito e esquerdo, ou podemos pegar somente o lado de interesse, da onde o médico acha que temos a lesão, tá bom? Terminologia empregada nos laudos: opacidade, aumento da densidade. Olha só, aumento da densidade quer dizer que o tórax tem algum problema, porque todo mundo sabe que o ar ele é penetrante, né? Ele ultrapassa as radiações ionizantes. Então a gente vai ter uma área pulmonar sempre escurinha quando tiver com um problema bom. Ah, mas a minha área pulmonar está escura. O que é isso? É um problema? Não, todo mundo pensa que a área escura é um problema. A área branca que vai ser o problema, certo? Uma possível pneumonia, uma possível tuberculose. Então tudo vai ficar de área desbranquiçada, demasiada na área cardíaca. Opacidade mal definida, certo? Não conseguimos encontrar o que é aquilo. Vamos ter que repetir a imagem? Com certeza o médico vai pedir para repetir a imagem. Porque a imagem está ruim, está trêmula, não consegue dar um diagnóstico preciso, então ele vai pedir para repetir a imagem para se confirmar. Não confirmando, vai ser feito exame laboratorial para tentar identificar o tipo de protozoário que está causando aquele tipo de problema. Opacidade arredondada, bem delimitada, olha só, bem delimitada, bem arredondada. E aqui temos a opacidade mal definida, né? Somente de um lado, consumindo toda a área do tórax, né? Então a gente vai ter um aumento produtivo disso, vai ter que ser acompanhado. Se tiver um aumento e continuar com essas áreas arredondadas na opacidade, vamos ter que fazer outros tipos de exame, com certeza posteriormente uma tomografia computadorizada. Hipertransparência, diminuição da densidade, cisto no pulmão esquerdo, enfisema pulmonar. Olha só, tem dois problemas, certo? Um cisto e um enfisema pulmonar.
O enfisema pulmonar vocês podem acompanhar na minha aula anterior que eu postei, um dos primeiros vídeos, que eu falo da tomografia sobre o enfisema pulmonar, sobre como acontece, quais são os tipos, entendeu? Então vocês podem estar auxiliando essa aula anterior nessa agora. Então eu não vou me estender muito no enfisema pulmonar. Mas no cisto pulmonar, ó, vocês conseguem ver, ó, a área sistemática toda delimitada. Então essa área aqui não está contendo como ter a mesma funcionalidade das outras áreas torácicas, certo? Então eu tenho um cisto pulmonar na região, bem delimitado, bem arredondado, uma lesão. Eu tenho aqui, ó, a área cardíaca, que era para ter aqui, ó, os cantinhos não tem, tá bom? Não estou conseguindo fazer visualização, possa ser que tenha líquido ou então um derrame pericárdio. Então, vai ter diminuição da região onde está lesionada, vou ter o apagamento daquela região, certo? E aí, com certeza, vou ter séries de problemas respiratórios, como dispneia, certo? Cansaço. Então vai ter aí até uma alteração na pressão vai acontecer também. Porque se não está funcionando direitinho a área cardíaca, não vai funcionar como deveria funcionar a área pulmonar, a área de facilidade ali para ter a respiração, ter a locomoção, certo? Não vai estar funcionando 100% o principal órgão do corpo, que é o coração.